Bem, nós vamos agora partir para o espaço aberto à participação dos senhores aqui no auditório. E para participar deste espaço e responder aos questionamentos, às solicitações dos senhores, eu vou chamar aqui à frente, para participar desse espaço do debate, o presidente da ABINE, senhor Humberto Barbato. O diretor-secretário da ABIMAC, senhor Carlos Pastoriza. Presidente da ANFAVIA, senhor Luiz Moan. Presidente da ABIFA, senhor Remo de Simone. Presidente da FENCUT, Valmir Marques. Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Cícero Mendonça. Professor Hélio Zilberstein. Peço que eu retorne ao palco também o ex-ministro Almir Pazianotto. E o ex-presidente do TRT, doutor Floriano Vaz. E peço também a presença aqui no palco do vice-presidente do SINAES, Dorival Biasia. E, nesse momento, convidamos para atuar como moderador desse evento o advogado Fernando Carnavan, da Pipec Penteado Paz Manso Advogados Associados, que ocupará o microfone e encaminhará as perguntas aos participantes deste debate. Senhoras e senhores, apenas para encaminhar mais uma vez a questão, estamos abertos a perguntas, as nossas recepcionistas estão à disposição para receber as questões que devem ser formuladas por escrito e encaminhadas aqui para a mesa, e elas serão, então, distribuídas e respondidas e debatidas com a mesa e com a audiência também. Então, estejam à vontade, por favor, para formular as perguntas que acharem pertinentes. Se não houver mais nada que se deva fazer nesse instante, eu vou começar, então. Já foram formuladas algumas perguntas já, e até por uma questão de hierarquia, o Humberto Barbato fez uma questão aqui bastante relevante, e eu já vou, então, submeter a análise aqui da nossa mesa. A pergunta é: como será possível dar autonomia para empresas e trabalhadores negociarem? É possível? Então, eu imagino que, levando em conta, né, até o teor do discurso ou da aula, né, que o ministro Almir Pazianotto deu para nós, eu sugiro que a questão seja inicialmente encaminhada por o ministro Almir Pazianotto. Eu vou até repetir aqui a pergunta do Humberto Barbato. Como será possível dar autonomia para empresas e trabalhadores negociarem? E eu pediria até a gentileza, né, na sequência, já, só para encaminhar um pouquinho mais aqui o debate, que o Valmir Birubiru pudesse complementar já alguma coisa com relação a isso. Então, como ficaria a questão da autonomia das partes? Se é possível ter uma autonomia plena, eu estou aqui já completando um pouquinho o questionamento, se é possível que as partes de uma negociação coletiva tenham plena autonomia para negociar e quais seriam os limites, eventualmente, que deveriam ser impostos, se é que deveriam ser impostos, para as partes de uma negociação. Então, por gentileza, eu peço, por favor, ao ministro que faça um comentário e peço que o Biro depois também faça uma complementação. Eu quero insistir, não é, nesta questão constitucional. O que diz a Constituição? Que é o inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. A CLT, ela traça
caminho para se realizar uma negociação. É necessário que haja a convocação de uma assembleia especial para a deliberação a respeito da pauta. Essa assembleia, ela obedece a um quórum. O quórum é de 2/3. Vamos ler aqui. Convenções coletivas de trabalho. Isto é um decreto-lei de 1967, elaborado pelo falecido ministro Arnaldo Lopes Susequinde. Foi ele quem procedeu a essas alterações na CLT. Porque na redação original da CLT, o que havia era um contrato coletivo de trabalho. O contrato, obviamente, abrangeria as convenções e o acordo. Em 67 partimos para essa distinção entre convenção, que é aquele ajuste celebrado entre duas entidades sindicais. Duas ou mais, mas em cada polo sempre uma entidade sindical. E o acordo, onde num dos polos está a entidade sindical e no outro polo está a empresa. E a liberdade que a CLT permite para essa negociação é de tal ordem que, quando um grupo de trabalhadores deseja negociar, ele encaminha ao sindicato um pedido. Diz, olha, assuma o comando desta negociação em torno, por exemplo, da eliminação do cartão de ponto. Ou em torno, por exemplo, da redução para 45 minutos do intervalo para refeição e descanso. O sindicato diz, olha, nós temos aqui dentro da empresa um refeitório, né, que nos serve uma boa comida. Eu não preciso de 1 hora para ir até o refeitório, me alimentar e voltar. Então, vamos fazer o seguinte, você me dê aqui, vamos fazer um intervalo de 45 minutos, só que eu saio meia hora mais cedo. Não é? Se o sindicato não assumir essa negociação, e normalmente não assume, normalmente o sindicato se recusa. Os trabalhadores, teoricamente, podem levar essa negociação à frente, não é? Mas vão tropeçar lá adiante, porque a Justiça do Trabalho cria todos os obstáculos possíveis e imaginários a essa modalidade de negociação direta entre o próprio trabalhador e a empresa. Esse trabalhador organizado, evidentemente. Então, nós temos todo aquele caminho que a CLT estabelece. Estabelecido o caminho e negociado, em que hipóteses a negociação poderia ser acusada, não é? Vamos admitir que, numa negociação, um sindicato diga, olha, a jornada passa para 12 horas. Obviamente, isso não é possível. Não é possível, a jornada é de 8 horas. Mas aceita-se que o sindicato negocie 2 horas extras. Admite-se. Por exemplo, nós temos o caso dos turnos ininterruptos de revezamento, que são de 6 horas. Não é isso? São de 6 horas, salvo acordo ou convenção coletiva. Como não dá para pensar na redução das 6 horas, nós podemos imaginar uma situação em que o sindicato, para obter alguma vantagem, admite o trabalho durante 6 horas e meia, 7 horas. Mas e se o sindicato passar a negociar mal, não é? E começar a vender direitos inalienáveis dos trabalhadores?
Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Qual é o resultado? É o mesmo resultado quando o senhor tem um deputado que trai o mandato. Na próxima eleição, põe para fora aquela diretoria. Não é isso? É a mesma coisa. O prefeito, na próxima eleição, põe ele para fora. Põe o seu partido para fora. Só que no sindicato é muito difícil pôr para fora uma diretoria, dadas as condições em que se desenvolve o processo eleitoral. Porque é a própria diretoria que preside o processo eleitoral. Há sindicatos onde há uma rotatividade na direção. Um dia desse eu cruzei com um cidadão em Brasília, muito amigo meu. Eu não vou dizer o nome dele, vou dizer o apelido, Bira. E aí, conversando com o Bira, o Bira, o avião, eu só ia viajar às 5, foi aquele dia das manifestações e tal, eu precisava antecipar. Aí, conversando com o Bira, e o Bira conta essas coisas. Conta. Essa manipulação. Compreende? Então, num regime verdadeiramente democrático, a direção sindical que negociar mal deve ser posta para fora na próxima eleição. Ou, dependendo da gravidade, ela pode até sofrer um processo de impeachment. Suponha-se que provou-se a ocorrência de uma corrupção e que o presidente ganhou um automóvel. Tem que botar para fora de imediato. Mas, em condições normais, a negociação deve ser respeitada por uma questão fundamental. O trabalhador conhece melhor a sua situação do que qualquer juiz, desembargador, ministro do TST ou ministro do Supremo. Ele conhece melhor a sua situação e ele deve decidir a respeito da sua situação. O Valmir podia, gentileza, fazer o comentário. Na sequência, quem quiser fazer qualquer comentário, fique à vontade. Por favor, Valmir. Bem, obrigado, Fernando. Quero cumprimentar e agradecer o Humberto, o pastor Isa, o pessoal da BIN e da BIMAC pelo convite e pela iniciativa. Eu acho que nós, do movimento sindical, nós estamos... Quando os metalúrgicos do ABC apresentam essa proposta de inovação da relação capital e trabalho, como foi colocado, e recebemos crítica de todos os segmentos, mas é pela experiência que nós temos lá na região do ABC, e principalmente em alguns sindicatos do Estado de São Paulo que aceitaram seguir o mesmo modelo que nós temos lá no ABC. Primeiro passa por um processo de eleições democráticas nos sindicatos, que não é a realidade do Brasil. Nós, aqui no Estado de São Paulo, os metalúrgicos da CUT, nós temos procurado orientar os nossos sindicatos para que todos os processos de eleições sejam amplamente divulgados, com abertura para que todos possam participar, para que a gente tenha realmente quem quer representar os trabalhadores e quem, de fato, representa no comando dos sindicatos. Portanto, esse modelo que foi apresentado, para a pessoa se tornar um dirigente sindical, primeiro ele tem que ser eleito na base dele. E se ele fizer más negociações, com certeza ele não vai ser eleito na base dele. Então, é fundamental que a gente entenda um pouco o que é esse processo. Além disso, para que se possa estabelecer alguma negociação, os comitês sindicais precisam ter representatividade e ter maioria absoluta dentro da fábrica enquanto número de associados. Acho que precisava ficar claro isso. E nós, a experiência que nós estamos tendo nos últimos anos, e negociamos aqui com vários setores patronais, as dificuldades, até pela conjuntura, têm nos colocado que
em muitos casos, nós precisamos ser mais ousados do que prevê a CLT, em alguns casos, e temos chamado para fazer essas negociações assembleias com a categoria ou com as empresas que estão envolvidas, para que possamos aprovar na Assembleia os acordos que nós fizemos. Então, o exemplo que foi dado aqui do acordo da Volks, na época foi um acordo muito difícil de ser construído, e para conseguir construir aquela equação que envolvia PLR, database e outras questões, foi salvo muitos pós-trabalho naquele momento de uma crise generalizada que estava no setor. Então, nós não temos dificuldade de discutir qualquer problema e qualquer tipo de negociação nas fábricas, mas a federação que eu represento e os sindicatos que têm participação na nossa federação sempre têm feito assembleias representativas e com aprovação dos acordos na base, com todos os trabalhadores, e com abertura para que as pessoas que têm posição contrária possam se posicionar. Infelizmente, essa não é a realidade do Brasil, do movimento sindical do Brasil. Nós sabemos disso. Então, essa é a dificuldade, talvez, que está se colocando para se debater o acordo coletivo especial como está posto. Agora, dentro do que nós estamos propondo, nós entendemos que só podem realizar acordos dessa natureza sindicatos que têm representação, têm organização local do trabalho e que tenham respaldo das categorias que eles representam, porque, senão, ainda no Brasil, a correlação de força ainda é muito desigual na relação capital-trabalho. Por isso, nós entendemos que tudo que for feito para equalizar os problemas no local de trabalho precisa ser feito a partir de uma representação que realmente exista e que tenha uma relação de forças, uma correlação de forças equiparada, senão não tem condições disso acontecer. E no Brasil ainda essa realidade não existe em todos os setores. Nós, aqui no Estado de São Paulo, metalúrgicos, estamos tentando construir isso, e por isso nós defendemos essa proposta do ACE, e com todas as críticas que alguns setores têm feito para a proposta apresentada. E, para deixar claro, esse modelo já existe em 5 sindicatos no Estado de São Paulo de metalúrgicos, e nós aprovamos ontem, na cidade de Itu, mais um sindicato que vai estar adotando esse modelo de organização sindical que prioriza a organização a partir do local de trabalho, que é o que nós temos defendido sempre. É isso. Até antes de dar a palavra para o Moan, eu vou até apimentar um pouco mais a discussão, falando sobre a autonomia das partes na negociação coletiva, né, e sobre o poder que elas teriam nessa negociação. Se, eventualmente, um acordo, uma convenção coletiva, se seria razoável que ela pudesse até dizer mais do que a lei. A negociação, com base na autonomia privada das partes, se um caminho seria, por exemplo, valorizar mais esse poder, né, negocial, a ponto até de poder suplantar, dentro de parâmetros aí que você podia definir, suplantar até o que fala a legislação. Fica à vontade, por gentileza. Bom, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Eu vou aproveitar para alguns temas que foram colocados, mas, em conclusão, não há ninguém hipo nessa relação. Nem o empregado, nem o empresário, nem o sindicato. Todos nós sabemos a forma de implementar as medidas que são necessárias. O que nós temos dificuldade hoje, na verdade, e o sindicato também tem uma concorrência. Nós temos que entender esse aspecto. Se o sindicato da cidade A consegue 1% de aumento real, por que o sindicato da cidade B não vai conseguir? Isso está no jogo. Assim como nós, empresários, também sofremos da mesma questão. Se a parte formal nós sabemos como superar, na minha avaliação, e aqui, se o Humberto quiser, nós já até falamos isso, aderir, mas eu tenho uma proposta clara. Acho que o setor metal-mecânico tem que começar a conversar com os sindicatos, com as centrais, porque nós todos temos uma consciência. Se continuarmos com determinadas jurisprudências que o TST está adotando, tipo,
hora despendida em ônibus fretado da empresa passa a ser considerada jornada de trabalho. Indexação dos salários. Aumentos reais. Nos últimos 5 anos, pagamos 25%, 26% de aumento real desconectado de produtividade. Nós, empresários, sabemos, o nosso funcionário sabe, o sindicato sabe, os centrais sabem, daqui a pouco não vem mais investimento para esse país. Então, a minha proposta é, ao formalismo nós sabemos como fazer, especialmente se estivermos juntos. Então, a minha proposta é de um diálogo pragmático, positivo, buscando viabilizar a indústria, no nosso caso, se for o caso, viabilizar a economia brasileira. Acho que essa é a proposta que eu falaria, de uma conversa franca e aberta entre o setor patronal e o setor sindical. Ok. Alguém mais gostaria de algum comentário sobre a questão da autonomia? Até onde pode ir ou deve ir essa autonomia? Professor, por gentileza. É muito rápido. A coisa, no meu entendimento, está colocada da seguinte forma. Parece haver uma convergência na ideia de que nós precisamos encontrar segurança para produzir as normas, resolver os conflitos sem necessidade de intervenções externas. Isso precisa ser defendido com muito cuidado, porque não é uma ideia generalizável imediatamente para todo o Brasil. Mas nos setores onde a gente tem sindicalismo dessa qualidade e empresas dessa qualidade, isso precisa ser buscado. Nós temos que encontrar uma forma. O ministro Pazianotto está corretíssimo quando ele diz que a gente tem uma garantia constitucional. Mas isso me lembra aquela coisa do Feola com o Garrincha, ministro. Precisa falar para o técnico da Rússia isso, porque o inspetor do trabalho ele vai desconhecer isso, a justiça do trabalho vai desconhecer isso. Então, nós precisamos encontrar formas de garantir esse preceito constitucional na prática. Acho que isso é muito interessante. Humberto, por favor. Eu, sinceramente, na minha fala inicial, tentei provocar justamente algo que eu acho muito importante. A palavra, na hora, não me surgiu, essa tal da hipossuficiência. Ela não surgiu naquele instante. Eu acredito que, como foi colocado aqui, nenhum de nós é hipossuficiente. Todos nós temos a perfeita condição de partir para uma negociação com muita capacidade de fazer aquilo que é possível. E nós vivemos um momento onde, como disse bem o ministro Pazianotto, a gente está aqui para defender a manutenção da indústria brasileira. A gente está aqui preocupado, hoje em dia, em que a gente possa continuar fazendo com que essa indústria exista. Agora, a indústria existe, ao mesmo tempo, se tiver consumidor. E o primeiro consumidor para essa indústria nada mais é do que o empregado dessa indústria. É esse o primeiro grande consumidor. Então, nós queremos, sim, e com toda a sinceridade, não ter problemas dentro das fábricas com pessoas, com empregados que estejam insatisfeitos. Ter um ambiente ruim dentro de fábrica é a pior coisa do mundo. Ninguém quer ter esse ambiente. Agora, o que eu acho que é fundamental, e eu acho que um setor organizado já como o nosso, maduro como o nosso, dentro de um local amadurecido como é o caso do Estado de São Paulo, em termos industriais, eu acho que nós, sim, temos que avançar no sentido de provocar aquilo que o ministro Pazianotto também colocou, no sentido de que a Constituição nos dá essa garantia. Eu, a semana passada, aqui na BIMAC, numa reunião que tive aqui, comentei que eu sentia esse momento o Congresso Nacional muito mais sensível a determinadas coisas, a partir dos movimentos populares, muito mais sensível a determinadas reivindicações que estão sendo colocadas pela sociedade, a ponto de, na semana passada, na semana retrasada, tendo feito um trabalho seríssimo junto aos parlamentares, no sentido de fazer cair os 10% do adicional da multa sobre o fundo de garantia, que não se justificava mais a manutenção dele.
Então, eu cheguei e comentei aqui com os meus colegas. Não foi por acaso que caiu, mas foi um trabalho que nós fizemos no Congresso Nacional muito intenso junto às lideranças partidárias, e, a partir dos movimentos de rua, a partir da preocupação do Congresso Nacional em estar sintonizado com a sociedade, isso foi possível. E foi uma dupla vitória, porque, na semana anterior, o governo ainda tentou nos golpear, lançando um projeto de última hora, tentando capturar aqueles 10% para o programa Minha Casa Minha Vida, o que tornou uma dificuldade para nós ainda maior, porque, afinal de contas, era para um programa bastante popular, alguma coisa que nos colocava numa posição muito incômoda em ter que defender, em ter que ir contra a colocação desse recurso para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu acredito que o momento seja extremamente propício para a gente começar a construir essa nova relação de discussão com as centrais sindicais, uma relação madura, uma relação que a gente possa efetivamente construir e começar a efetivamente a fazer os ajustes nas convenções coletivas, aqueles ajustes que têm que ser feitos trazendo a realidade ao qual as empresas possam se adequar e permitindo, com isso, que a indústria brasileira venha a ser competitiva novamente. Porque, do contrário, nós estamos fadados ao fracasso. Esse é se nós conseguirmos tirar daqui esse ensinamento hoje de que nós temos essa caminhada, nós temos como fazer, assessorados devidamente pelo conhecimento do ministro Pazianotto, pelo conhecimento do professor Zilberstein, a gente, quem sabe, consiga dar mais alguns passos no sentido de efetivamente levar a quem de direito e fazer com que o Congresso Nacional, com que o governo brasileiro perceba que nós estamos começando uma fase com maior amadurecimento, pelo menos nessa categoria eletrometal-mecânica. Só complementando, se permitiu, a fala do Humberto, eu vejo nessa questão de a gente avançar numa negociação que seja menos tutelada pelo Estado, uma série de problemas que o Hélio e o Almir colocaram muito bem, e um deles, acho que foi o Almir que falou, e o Hélio também, a estrutura. Né? A estrutura sindical brasileira, eu acho que ela tem um problema que, se não está na raiz disso, é um dos problemas radiculares do impasse que nós vivemos hoje. Né? E o que eu vou falar aqui agora, viu, Biro Macedo, se aplica tanto aos sindicatos laborais como aos patronais. Falo da CLT. Nós vimos agora, o Hélio nos ensinou, você tem nos Estados Unidos um sistema na qual há muito pouca tutelagem do Estado e os sindicatos, por razões históricas e legais, são fracos. Você tem uma outra situação na Alemanha, em que você tem nenhuma tutelagem do Estado e os sindicatos lá são fortes. E há aquela cultura do consenso. Eu não sei se há outro exemplo, como o do Brasil, no qual você tem uma tutelagem forte do Estado, através desse arcabouço legal e do comportamento da Justiça do Trabalho, e, ao mesmo tempo, sindicatos com uma força legal brutal, patronais e laborais. E eu me refiro só a 2 pontos que o Hélio colocou muito bem, e o Almir também. Os sindicatos aqui no Brasil, quando eles são criados, eles têm automaticamente monopólio na sua jurisdição e receita garantida, por lei. Não conheço outro lugar no mundo que seja assim. Talvez exista, não conheço, Biro. De novo, isso eu estou dando a mão à palmatória, porque isso também é para o patronal. Numa situação como essa, em que o sindicato criado, laboral e patronal, tem o seu monopólio territorial garantido e a receita garantida, aí eu digo, é da natureza humana. Qual é a ligação de responsabilidade que os negociadores, tanto patronais como laborais, têm numa negociação que faça sentido a longo prazo para suas bases? Vocês vão de concordar que, pela natureza humana, a ligação é muito pequena. Porque se o sindicato patronal, por exemplo, fizer uma péssima negociação, ele ainda assim não vai perder a sua receita, porque é em toda a base que ele representa, não é só no filiado, e vai continuar tendo monopólio. Nenhum outro sindicato vai poder concorrer contra o dele para tentar derrubá-lo, etc. Da mesma forma, o sindicato laboral. A gente já discutiu isso durante muito tempo aqui, internamente, companheiros, e nós estamos falando aqui de propostas, tá certo?
seria, eu acho, um avanço gigantesco, mas muito difícil, reconheço, porque há interesses enormes aí envolvidos. O Almir falou 20 mil sindicatos, né, no Brasil. Acho que é recorde histórico no mundo inteiro. Na Alemanha existem 18 sindicatos laborais nacionais, nós temos 20 mil. Vocês imaginam o desprendimento que teria que haver para que os sindicatos laborais e patronais topassem derrubar a receita obrigatória, fazer com que a receita fosse só da sua base de filiados e permitir a quebra do monopólio? Você cria o quê? O equivalente de uma economia de mercado à concorrência, e é uma ligação direta entre receita tua do sindicato e o resultado da tua negociação. Eu já vi sindicatos, não vocês aqui, por favor, mas eu já vi sindicalistas menos esclarecidos, Biro, Macedo, dizer assim, olha, quando a gente fala, vocês estão pedindo demais, isso vai afundar, vai provocar desemprego, vai afundar as próprias empresas. Eu já vi sindicalista falar, mas desempregado não vota no meu sindicato. E não vota mesmo, né? Quem vota é só aqueles 10, 15% que são filiados. Da mesma maneira, eu já vi sindicalista patronal também se lixar para se as empresas vão ficar satisfeitas ou não, porque o monopólio continua deles e a receita continua deles. Imposto sindical obrigatório, taxa negocial obrigatória. Coloco isso até como uma provocação, porque sei o vespeiro onde eu estou mexendo quando falo isso, mas apenas para a reflexão dos companheiros e companheiras aqui. Permite um adendo aqui. Nós temos um sistema esdrúxulo, porque há um monopólio de representação. Mas a própria CLT, no quadro de atividades e profissões, ela se incumbiu de uma pulverização. Eu fui advogado dos químicos. O Sindicato dos Químicos de Santo André, ele representava, na minha época, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra. Só não representava o pessoal de abrasivos da Bombril. Agora, nesse sistema monopolístico, pego os metalúrgicos no Vale do Paraíba. Quantos sindicatos de metalúrgicos nós encontramos no Vale do Paraíba? Cada um detentor de um pequeno feudo. Não é isto? No ABC, nós temos São Bernardo, um sindicato, Santo André, outro sindicato, São Caetano, outro sindicato. Mogi das Cruzes tem outro sindicato. Suzano, provavelmente, tem um sindicato. Não é isso? Então, dentro do monopólio, há uma pulverização. Qual é o problema que disso decorre? É que as orientações políticas não são as mesmas. Eu fui advogado da Federação dos Metalúrgicos, né? Havia no Vale do Paraíba sindicatos com as mais diversas tendências. É o caso, por exemplo, do Sindicato de São José dos Campos. Não é isso? Que segue uma linha política absolutamente diferente do Sindicato de São Bernardo. Não é isso? Então, como é que nós faremos uma negociação de caráter geral com essa pulverização, não é, de representações políticas dentro dos sindicatos? Agora, por que existem tantos? Porque cada um deles tem a sua receita garantida. Eu fui um dos criadores da taxa assistencial na época dos químicos. Me arrependo muito disso. Porque até 64, os sindicatos de direita ou de esquerda, eles não tinham nenhum grau de corrupção. A esquerda criticava os dirigentes da direita, mas não dizia que era corrupto. Estou falando de sindicato trabalhador. Não é? A direita criticava a esquerda por ser comunista, PTBista, mas não falava em corrupção. Não é isso? Quando surge a contribuição, a taxa assistencial, primeiro para construir sede, colônia de férias, depois vem a contribuição confederativa com a Constituição de 88, aí a coisa perdeu o controle. Perdeu hoje a quantidade de litígios judiciários em torno de disputa de bases sindicais é enorme. Há uma grande quantidade de processos, porque o cidadão inventa uma denominação, monta um sindicato sem qualquer controle, consegue um registro no Ministério do Trabalho, não é isso? Primeiro ele registra como pessoa jurídica, depois registra no Ministério, e aí tenta avançar na base do outro.
Por quê? Para representar melhor os trabalhadores? Não. Ele quer o imposto sindical, ele quer a confederativa, ele quer a taxa assistencial. Se nós não passarmos isto a limpo, vai ser muito difícil botar ordem na casa. E quem é o prejudicado é o país. É esse problema da desindustrialização, para a qual contribui muito a falta de competitividade. Eu gostaria, doutor Fernando. Só um minutinho, acho que o Remo está na frente ali para um comentário. Na sequência, doutor Dorival, por favor. A discussão começou aqui com a palavra qual é a viabilidade para que a gente possa chegar a uma negociação direta. Para nós é fundamental. No ano 2000, eu tive o prazer de visitar os sindicatos da Itália, CISL, UIL e CGIL. E lá se tratou como tema prioritário uma palavra mágica, que o professor Hélio acabou de falar. Nós temos que aprender as normas para uma negociação direta entre partes. E esta negociação de normas é a mais demorada. Mas uma vez feita essa negociação de normas, o resto é decorrente. O segundo aspecto que eu sinto é que, principalmente no Brasil, existe uma única negociação através de uma convenção coletiva que abrange todo tipo de empresa, grande, pequena e média. Eu não sinto aqui uma preocupação com a média e pequena empresa. E essa média e pequena empresa está exposta a problemáticas completamente diferentes das grandes empresas. O setor de fundição no Brasil tem certamente grandes empresas. Por sinal, temos a maior empresa do mundo de fundição, que se chama Tupi. E ela tem os seus caminhos institucionais, mas a pequena e média empresa, que também é muito expressiva, passando de 65%, ela necessita de uma negociação ajustada ao setor. Essa negociação se torna praticamente impossível porque o sindicato brasileiro dos trabalhadores não está equipado, está com pouca vontade de progredir nesse sentido. Há alguns anos atrás, nós a BIFA teve um contato com a CUT, e foi promissor, e ambos assumiram um posicionamento contrário à compulsoriedade, né? Nós até hoje defendemos isso, mas o mecanismo legal existe. É impossível a um sindicato deixar de receber uma contribuição feita nos padrões legais. Mas nós ansiamos por isto. Enfim, o conceito que deveria ser também introduzido nessa negociação entre partes diretas é um conceito que beneficia, que abrange a pequena e média empresa. Obrigado. Doutor Dorival? Bom, complementando o que o doutor Almir Fazianotto apresentou, realmente nós temos inúmeras centrais sindicais, um número enorme de sindicatos. Agora, o sindicato patronal é um só. Eu representando, trabalhando pelo Sinaes, o Pastoriza, pela BIMAC, atingimos o Estado todo. Agora, nós fazemos negociações com duas grandes centrais. Não vou falar o nome aqui, porque todos conhecem. E elas competem entre si. E não são iguais. Apresentam pautas diferentes. E existem outras tantas centrais que vão no rastro daquela. Então, eles ficam esperando o que acontece com as grandes, para depois eles tentarem sair com a deles também. Então, existe uma complexidade muito grande, um esforço muito grande, um desgaste muito grande de negociação, porque nós somos um, mas os sindicatos são muitos. Então, acaba que as forças não são iguais. É isso que eu gostaria de complementar. Mais algum comentário sobre essa questão da autonomia das partes numa negociação coletiva? Ok, então vamos passar para um outro aspecto que talvez seja interessante, até esclareço para a plateia, a questão do poder normativo, né? Tem algum questionamento sobre isso aqui. Poder normativo é aquele poder que os tribunais têm de estabelecer condições de trabalho por meio de dissídios coletivos, né? De maneira muito simples falando aqui, né? Há perguntas aqui sobre a possibilidade de simplesmente extinguir o poder normativo. Quer dizer, qual seria o efeito se fosse retirado dos tribunais
este poder, lógico, isso aqui é tudo em tese, obviamente, mas se isso teria efeito positivo sobre as negociações coletivas. Quer dizer, uma vez que você tivesse ou não tivesse mais a possibilidade de recorrer ao judiciário para resolver um eventual impasse, né, qual seria o poder, qual seria o resultado disso sobre as próprias negociações, positivo ou negativo? Né? Acho que eu queria começar com o Dr. Floriano aqui, que foi juiz por tanto tempo, entender o que o Dr. Floriano entende ou pensa sobre a questão de uma, se não uma extinção, mas talvez uma limitação do poder dos tribunais de substituir as partes na decisão, na solução de um conflito coletivo. Obrigado. Agradeço aqui essa oportunidade de estar com os ilustres dirigentes sindicais aqui presentes, dirigentes patronais e também de trabalhadores, os ilustres conferencistas, e agradeço o convite do Dr. Fernando e vou procurar responder de forma breve e sincera a pergunta dele. Eu, quando já nos anos de magistratura, que foram longos anos de magistratura, principalmente nos últimos anos, conhecendo melhor e mais de perto essas dificuldades imensas que a nossa legislação, os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas heranças, o nosso modo de ser aqui no Brasil, tanto dificultam uma verdadeira democracia, como foi dito aqui hoje, agora há pouco, é preciso que haja um regime que seja realmente democrático. Não só democrático realmente no plano político, no plano das instituições políticas, mas democrático também no relacionamento entre as empresas, das empresas entre elas, das empresas dos seus sindicatos, e no relacionamento entre trabalhadores e empregadores, entre entidades sindicais de trabalhadores e entidades sindicais patronais. Eu quero crer que, num regime realmente democrático, não haveria lugar para esse poder normativo. Eu acho que o poder normativo, como bem disse no final da sua indagação o doutor Fernando Carnavan, o poder normativo precisa ser, não é fácil, evidentemente, é dificílimo, mas o ideal seria que se lutasse pela sua extinção ou, pelo menos, para que ele fosse mitigado. E o ministro Mazzaroto Pinto citou mais de uma vez a Constituição Federal, a partir da emenda da reforma judiciária, e mostrou que está escrito na Constituição que se deve ir aos tribunais se as partes tiverem de comum acordo. Repetiu várias vezes com ênfase, de comum acordo, de comum acordo. E, infelizmente, se me permitem dizer, desgraçadamente, os tribunais, e claro que com apoio também em alguns setores fora dos próprios tribunais, mas foram os tribunais regionais do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Juiz do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, toda essa parafernália, é que ignorou. Foi a expressão que o ministro Mazzaroto usou e é uma expressão correta. Está escrito na Constituição que o dissídio coletivo deve ser suscitado pelas partes. Se não as partes estiverem de acordo com o dissídio coletivo, tem que haver aquela luta, negociação, e, no máximo, se pedir o arbitramento de comum acordo. De modo que é preciso transformar essa norma constitucional em que é preciso fazer com que ela seja obedecida, ela não pode ser ignorada, ela tem que ser enfrentada, tem que ser disciplinada e tem que ser acatada, principalmente. Nós estamos aqui cometendo, ou permitindo que se cometa, ou vendo que é um erro gravíssimo. O judiciário está, evidentemente, como já foi dito, e repito mais uma vez, está ignorando a norma constitucional. Já existe norma constitucional. Só deve haver dissídio coletivo se as partes forem aos tribunais de comum acordo. Então, é preciso que um movimento, com o apoio de líderes como o Birubiru e com o apoio de lideranças patronais como as que estão aqui e outros muitos, com o apoio de pensadores como o Zilberstein e Mazzaroto e advogados como Carnavan e outros, possamos conseguir que o judiciário acate a norma constitucional. Eu não sei qual é o melhor caminho, mas eu creio que nós temos que lutar por isso. Alguém mais quer comentar? Mendonça, algum comentário sobre a questão? Tá, à vontade. Por favor. Ministro. Olha, eu vou comparar duas normas. Obrigado. A CLT, ao tratar dos dissídios coletivos, ela falava em
em poder normativo. A decisão sobre as novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregadores. A possibilidade da intervenção da Justiça do Trabalho era tão ampla da CLT que alcançava até quem não era parte do tecido. Coisa que raramente a Justiça, eu, pelo menos, vi a Justiça fazer. Quando, da emenda 45, a palavra normativa desaparece. A palavra poder normativo, que era uma das prerrogativas da Justiça do Trabalho, desaparece. Não é? E aí fica recusando-se qualquer das partes da negociação coletiva ou arbitragem, é facultado aos membros de comum acordo ajuizado de círculo coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir. Ele não normatiza mais, ele decide. Compreende? Porque há uma brutal diferença entre normatizar, que é quase uma legislação, e decidir, porque ela só decide, ou seja, exerce o papel jurisdicional no limite do conflito. As duas partes ajuizam um dissídio coletivo. Uma diz, olha, eu quero que o horário da refeição seja reduzido a 30 minutos. A outra diz, não, eu insisto em que seja 1 hora. A Justiça do Trabalho vai decidir entre as duas. Compreende? Ela não cria mais normas, como criou, por exemplo, quando instituiu a estabilidade da gestante, quando instituiu a estabilidade do menor em idade de serviço militar, quando instituiu o salário do substituto, em 1975, quando instituiu o quadro de avisos. Não havia nenhuma norma legal que obrigasse a empresa a ter um quadro de avisos. E lá um dia foi pedido, e a Justiça do Trabalho disse, olha, a partir de agora as empresas são obrigadas a colocar um quadro para que o sindicato coloque os avisos aos seus associados, desde que não use linguagem agressiva contra a empresa. Isso foi uma norma instituída. Não havia lei. O próprio recibo de quitação não havia norma, não havia lei. A Justiça do Trabalho instituiu recibo de quitação discriminando os valores pagos e descontados. Não é? Agora, ele não pode mais fazer isso. Ele vai decidir entre o que uma parte pede e a outra recusa, ou a alternativa apresentada. Então, poder normativo não há mais. A Justiça não legisla mais. Deveria. Pois é, não deve. Ela está desrespeitando a Constituição e, mais grave, ela está se intrometendo profundamente, mas nas relações de trabalho de uma maneira, muitas vezes, prejudicial. Não é? Porque um estrangeiro que, sabendo que no Brasil a Justiça do Trabalho, independentemente do que está na lei, pode lhe criar subitamente uma obrigação nova, sem passar pelo Congresso Nacional, sem discutir coisa nenhuma. Não é? Ele fica receoso, porque isso caracteriza uma insegurança jurídica muito profunda. O que diz a Constituição? Ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Não existe isso, senão em virtude de sentença normativa. Pastor Isa, qual é o comentário? Não, só um adendo ao que o Almir e o Floriano falaram, em relação a essas atribuições da Justiça do Trabalho. Eu não sou jurista e não sei se o que eu vou falar agora é muito difícil ou não de se implementar, mas eu, de fato, retiraria, até para descarregar a Justiça do Trabalho, a função de decidir sobre cláusulas econômicas, até por falta de conhecimento específico no assunto, e colocaria um tribunal arbitral de notório conhecimento, obviamente validado por ambos os lados, que faria isso com rapidez, celeridade, com conhecimento, e, em compensação, daria um encargo adicional, e pergunto aos doutos aqui se isso é possível, em caso de dissídio de greve, que é um assunto muito estressante para trabalhador, para empresa, para sindicatos envolvidos, porque gera uma insegurança legal, a situação muito grande,
dá um prazo máximo para que o tribunal aí sim julgue e decida se a determinada greve é legal ou não. Eu diria até 24 horas depois de apresentado a petição. É possível? Eu faço até, devolvo essa pergunta. O adendo é o seguinte, infelizmente, o nosso país talvez seja o único ou um dos pouquíssimos do mundo, eu por cautela falo um dos pouquíssimos, porque que eu saiba, há países em que não existe nada semelhante a este trabalho e vivem muito bem. Há países em que existe uma justiça do trabalho organizada de uma forma ou de outra. Na França, os Conseils de Prud'homme, que começaram já no século XIX, apenas e tão somente para resolver dissídios, litígios entre empregados e empregadores, e tem uma natureza toda especial, representantes eleitos, não remunerados ou remunerados apenas com uma pequena gratificação, não remunerados. Na Alemanha também existe uma justiça do trabalho organizada, só que essas justiças, quando existem, como, por exemplo, na França e na Alemanha, elas se limitam aos litígios jurídicos, como disse o doutor Pastoriza. Se limitam aos limites jurídicos, aos problemas concretos de empregado e um trabalhador e a empresa. Que eu saiba, não há poder normativo em nenhum outro país. Poder normativo para estabelecer condições no plano econômico, reajustes, aumentos, cláusulas, e 1000 cláusulas, etc., que eu saiba, se alguém souber de outros países, me diga. Eu não conheço, não sei de nenhum outro país, nem da África, nem da Ásia, nem da Europa, nem das Américas, de lugar nenhum do mundo, que faça isso que a nossa justiça faz, e não faz de forma adequada, e faz de forma a prejudicar a economia, os trabalhadores e os empregadores, e, portanto, de forma a prejudicar o próprio país. De modo que essa luta contra o poder normativo, eu quero apoiar sem restrições, de forma irrestrita. Agora, na questão da greve, eu acho que é preciso, moralmente, como as coisas não se fazem do dia para a noite, no caso da greve, é preciso que o tribunal se manifeste sem que isso signifique que ele passe a ter o poder normativo nas outras matérias. O ideal seria que se ficasse restrito apenas a uma questão de greve, para evitar as consequências danosas de uma greve que durasse muito, etc. É legal haver uma lei que dê um prazo máximo aos tribunais para julgar os... Não, eu acho perfeitamente correto que haja um prazo máximo. Eu estou de acordo, com a gestão de um prazo máximo. Nas normas complementares ao Plano Real, nós tivemos o Plano Real e depois as normas complementares objeto de uma lei. O tribunal tinha um prazo para julgar um dissídio. 10 dias, uma coisa assim. O problema não está no julgamento, o problema está no recurso. Porque muitas vezes concede-se um efeito suspensivo ou não se concede. E aquela situação fica latente durante muito tempo. 1 ano, 2, 3 depois, o tribunal altera aquele índice para mais ou para menos. E aí, há um dissídio coletivo de 1990. 23 anos. Quando do Plano Collor, o setor petroquímico de Camaçari, meses antes, havia celebrado uma convenção coletiva, comprometendo-se a pagar os reajustes mensais. Veio o Plano Collor, congelou tudo, mas deixou 2 resíduos, 84% em março e 30 e poucos por cento em abril. As empresas não tinham condições de pagar. Eu concedi uma liminar, sustei a aplicação dessa cláusula. O tribunal manteve a liminar, mas foi para o Supremo. E está no Supremo até hoje, porque o ministro Marco Aurélio mandou pagar as diferenças desde 1990. Se trouxer 3 caminhões de dinheiro, não dá. Imagine, não é, o cálculo de atualização dessas diferenças. Então, o dissídio coletivo ele teria que ser decidido rapidamente. Aliás, não tem que ser decidido. Veja o que diz a Constituição. A justiça ela não normatiza, ela arbitra um conflito. Não é?
O espantalho disso tudo foi a greve. Porque muitos empresários não gostaram da retirada da Justiça do Trabalho no caso da greve, porque a Constituição ela limita a intervenção da greve quando ocorre em atividade essencial. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Decidir como? Decidir se a greve é legal ou ilegal. A lei de greve é boa? É. A lei de 90, 89 da greve é boa. Por quê? Porque ela admite a paralisação, admite que os trabalhadores em greve procurem a adesão dos que não estão em greve, mas não admite atitudes coercitivas, ato de violência contra a pessoa, ato de violência contra a propriedade. Não é? Mas a greve no Brasil não obedece à lei. Ela não obedece. A primeira coisa que ocorre antes da paralisação é colocar um trio elétrico no portão da empresa. E hoje há um fenômeno conhecido como terceirização dos piquetes. O piquete é terceirizado. O sujeito ganha uma diária. Manifestações são terceirizadas. Porque se essa lei de greve fosse observada, não haveria... Eu, em 1980, o Nildo estava lá, eu vinha sustentando, desde 78, 79, 80, nós éramos crianças, né? A questão de precocidade, né? Então, eu vinha sustentando a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a greve. Em 1980, o TRT se deu por incompetente. É famoso esse episódio, porque, após o julgamento, o Lula se recusou a voltar ao trabalho. E toda e qualquer decisão judicial, em caso de greve, impõe o retorno ao trabalho. 15 dias depois, a Fiesp ajuizou um novo dissídio e a greve foi julgada ilegal por desobediência à ordem judicial anterior. Não é isto? O Fernando Henrique conta isso daí em entrevistas, porque ele participou disso tudo. Então, a lei não é ruim. O problema é que nós temos o vício de não cumprir a lei. Se o senhor quer fazer a greve, faça a greve. Mas admita, não é, que quem não quer fazer greve, entre. Não faça. Não faça. O senhor se lembra da fábrica de bicicletas Caloi, que era aqui na região de Santo Amaro? Socorro ali. Socorro. Um dia o Joaquinzão me procurou e disse: doutor Almir, esse governo Montoro é muito autoritário, ele é violento, a polícia foi lá, acabou com a nossa greve na Caloi. Falei, não vai acontecer mais. Quando é que você quer fazer greve lá? Amanhã cedo. Falei, eu vou lá. Eu vou garantir o direito de greve. Eu era secretário do Trabalho, vou garantir. A polícia vai ficar a 300 metros de distância e não vai intervir. Agora, vocês também não podem impedir a pessoa que desejar entrar, que entre. Não é isso? Vamos fazer um acordo aqui. Quem quiser, entra. Quem não quiser, faz greve. Todos entraram. Não ficou ninguém do lado de fora. O Bruno Caloi, que era o dono da empresa, ficou ali no portão. Não sei se a presença dele era intimidativa, não era intimidativa, não é problema meu. A fábrica era dele, ele ficou no portão. E todo mundo entrou. Vocês sabem que greve sem piquete é muito difícil acontecer. Eu só conheci em São Bernardo. Greve sem piquete é de 78, a de 79 e a de 80 foram sem piquete. Havia uma profunda conscientização. Tanto assim que mesmo o tribunal dizendo que a greve era ilegal, o pessoal não ia trabalhar. Não é isso? Essa participação da Justiça do Trabalho no julgamento da greve é uma bobagem. Ela corre o risco de ser desacreditada porque a greve continua. Se a greve for autêntica, ela continua.
Se ela não for autêntica e a lei for aplicada, garantindo o seu direito do ingresso de quem quer trabalhar, está resolvido o problema. Mas muita coisa é defeito da legislação. Outras não são defeitos da legislação, são defeitos da Justiça, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, ou nosso, que não sabemos conduzir as coisas, não é, com o necessário acerto. Nós temos... Pois não. Uma observação muito rápida. Essa discussão me fez lembrar de uma distinção que se faz fora e que a gente, pelo menos antes do Plano Real, não costumava fazer, mas ainda hoje está na nossa cabeça essa confusão. Salário não é direito, salário é um preço, é um interesse. As normas são direitos. Por isso, essa distinção nesses países, em que onde existe justiça do trabalho, ela não entra no salário, porque isso é uma coisa que tem que ser resolvida na negociação mesmo, ou numa arbitragem. Agora, um direito que não é respeitado, isso é um tema jurídico, é uma outra coisa. Então, salário é interesse. E a gente, de vez em quando, ouve essa ânsia de volta de uma legislação salarial, quer dizer, transformar o preço num direito. Evidentemente, não estou falando de salário mínimo, de pisos, essas coisas. Mas, em geral, o salário deveria ser considerado de outra forma. A justiça nos outros países não cuida de problema de salário. Infelizmente, temos aqui uma questão de tempo, né? Como sempre, o debate vai crescendo, vai ficando interessante, mas, infelizmente, temos uma questão de tempo para resolver. Há ainda aqui algumas perguntas que eu vou encaminhar depois aos destinatários, né, pelas pessoas que enviaram, e depois a gente responde para essas pessoas. E agora, imagino que a gente poderia encerrar. Nós queremos, então, em nome da organização, agradecer aos participantes aqui no palco deste espaço para o debate. Presidente da ABINE, senhor Humberto Barbato, senhor Carlos Pastoriza, diretor da ABIMAC, presidente da Anfávia, senhor Luiz Moan, presidente da BIFA, senhor Remo de Simone, presidente da FEMCUT, Valmir Marques, do diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Cícero Mendonça, do professor Hélio Zilberstein, ex-ministro Almir Pazianotto, ex-presidente do TRT, doutor Floriano Vaz, a quem eu peço que permaneça aqui no palco à frente, e agradecemos também ao vice-presidente do SINAES, Dorival Biasia. Obrigado aos senhores pela participação. E para encerrar os trabalhos deste evento, nós convidamos aqui à frente o ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, doutor Floriano Vaz, para apresentar as conclusões deste seminário. Por favor, doutor Floriano. Eu quero crer que não há necessidade de tentar apresentar conclusões, porque as exposições foram muito claras, foram muito didáticas, muito fáceis de compreensão para todos nós, e todos que estão aqui presentes sabem perfeitamente quais são as conclusões. Se fosse possível resumir as conclusões, eu tentaria resumi-las dizendo que se verificou, entre outras coisas, um saudável consenso, uma saudável concordância de que precisamos lutar contra a excessiva tutela estatal. A excessiva tutela estatal, através da legislação, através da Justiça do Trabalho, através do Ministério Público do Trabalho, através do Ministério do Trabalho, através de todo este conjunto paquidérmico de instituições e através da legislação, como eu já havia dito, essa tutela estatal muito pesada, muito dificultosa, que dificulta a vida dos empresários e até dos empregados também, precisa ser diminuída, precisa ser amenizada, precisa ser liquidada na medida do possível, ou ao menos parcialmente, gradativamente, paulatinamente, pouco a pouco. Parabéns aos que organizaram o seminário, parabéns aos que aqui se encontram, e quero crer que todos perceberam muito bem quais são as conclusões. Nada mais nem a dizer, a não ser agradecer essa oportunidade de estar aqui com os senhores. Muito obrigado. Em nome dos presidentes da ABIMAC e da ABINE, nós agradecemos a presença de todos. E antes, vamos a um
Comunicado, por favor. Desculpe, de última hora. Esse material que foi apresentado aqui vai ficar disponível aos participantes, nós vamos enviar ou colocar à disposição de todos assim que possível. Inclusive com uma lista de propostas que a gente está imaginando que poderia ser discutida oportunamente também. Convidamos a todos para um lanche que será servido no foyer do nosso auditório. Obrigado pela presença e tenham uma boa tarde.